Aí perde um pouco. Ai, que bom! Bom dia, minha Bom mãe tá dia, aqui. gente. Sejam todos bem-vindos. Mônica tá aí, Leide. Vamos lá, Thaís. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem gosta de saber qual é o óleo que nós vamos conectar hoje, é o Forgive. Mais um óleo da nossa linha emocional. No primeiro dia nós falamos do Cher, já conseguimos uma boa conexão com ele e hoje nós vamos falar sobre o Forgive. E vocês vão entender um pouquinho qual é a conexão dele com a gente na reflexão de hoje. Vou inalar ele. Vamos começar hoje inalando, né? Muito bom. Seu áudio, Josi, fala de novo. Oi, você tá me ouvindo? Tô, mas parece que tá mais longe É? o som. Mas vamos. Pode ser para mim. Que sensação boa de floresta. Muito boa essa sensação. Eu acredito que seja o Arbovitae que traz essa sensação. Você acha? E o zimbro. Muito bom. O Forgive, gente, é um mix de óleos essenciais também da nossa linha emocional. Então, ele traz na sua composição a mistura de vários óleos, né? Então, a gente, quando inala, eu sou muito curiosa, eu tento distinguir qual aroma ele está se sobressaindo, né? Então, com isso, a gente fica... O que lembra? O que lembra? O que sobressai? E daqui a pouco um aroma some, o outro permanece, e assim vão ficando as notas mais fortes, as mais leves vão evaporando. E eu quero falar com vocês hoje sobre humildade. Nossa mensagem hoje é essa reflexão muito boa para a gente já levar para o dia, para a semana, para o ano, que a gente possa aí refletir muito bem sobre a humildade. Humildade ajuda na realização. Muita gente pensa na humildade um dos principais elementos da personalidade agradável, como uma característica negativa. Mas não é. A humildade é poderosa e positiva. Na verdade, é uma força que o homem pode fazer funcionar para o seu próprio bem. Todos os grandes avanços espirituais, culturais ou materiais baseiam-se na humildade. É o primeiro requisito do cristianismo. Com a ajuda da humildade, Gandhi libertou a Índia. Também com essa ajuda, o Dr. Albert Schweitzer criou um mundo melhor para os milhares de africanos, para todos nós, nas selvas. A humildade é essencial no tipo de personalidade que você precisa ter para atingir o sucesso pessoal. Não importa qual seja o seu objetivo. E você vai descobrir que é ainda mais essencial após chegar ao topo. Sem humildade, você jamais adquire sabedoria, pois uma das qualidades mais importantes de um homem sábio é a capacidade de admitir: eu estava errado. Portanto, sem humildade, você nunca será capaz de encontrar o que eu chamo de semente de um benefício equivalente. Nas adversidades e derrotas, verifiquei que toda adversidade ou derrota carrega consigo algo que ajuda a superá-la e até ir além. Deixe-me dar um exemplo a seguir. Aqui é uma continuidade desse livrinho de página que eu achei, assim, uma passagem muito importante, a gente pensar sobre a humildade. Eu tinha quando alguém falava, quando eu era mais jovem, alguém falava com essa palavra para mim, eu conectava humildade com simplicidade. Mas não é. Não é, ela é muito além. E na minha concepção, assim, reflexão sobre isso, a humildade, ela às vezes, ela existe dentro de nós, mas ela é muito abafada por sentimentos de orgulho, de vaidade. Então, assim, a gente não quer
dar o braço a torcer muitas vezes. E isso é uma barreira, mais uma barreira para a gente identificar e tentar ultrapassar, né? A barreira da humildade. E quando a gente pode ter essa sensação de, mais uma vez, poder identificar e tentar mudar, né? Melhorar aquele sentimento que, no fundo, é negativo, né? O que está te embarreirando é negativo, eu acho isso grandioso. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar esse momento, para libertar essa humildade da gente, Josi? Nossa, Aline, você consegue me ouvir agora? Tô ouvindo. Tava apertando o volume, eu acho que foi por isso. Esse tema humildade, ele deixa a gente, como você falou, meio confuso por tudo que a gente já ouviu relacionado a essa palavra, né? Vocês podem colocar aqui embaixo se vocês também não cresceram relacionando nos discursos que a gente escutava, humildade conectado com simplicidade, com até mesmo com a questão de baixa ou pouca renda. Então a gente sempre fez essa conexão de forma equivocada, digamos assim, o que distanciava às vezes a gente do objetivo final dela, porque dá até uma sensação de culpa se você então é abastado, ou se você, né? Então eu não sou humilde, então eu não posso ser humilde e também ser próspero, eu também não. Então gerava um conflito que parecia que você tinha que escolher, ou você é humilde, ou você tem outras determinadas virtudes, conquistas. E não é, a Aline trouxe um texto muito rico, muito forte sobre nós sermos humildes. E a humildade é algo que se pratica e se faz à medida que vai precisando dela. Tá aí um sentimento que não dá para dizer assim, vou ser. Você vai precisar se expor a situações que vão demandar esse comportamento. Então, é algo que é como um exercício, como ir na academia. Você vai precisar exercitar a prática da humildade e essa liberalidade de sentimentos, né? E para a gente praticar isso, para a gente fazer essa academia da humildade, vamos chamar assim, para a gente ficar cada vez mais humilde, porque a gente começa pequenininho e aí a gente vai aumentando essa musculatura, a gente precisa praticar. Esse óleo que a gente trouxe para nossa conversa hoje pode auxiliar em muito. Não só ele, como outros, mas hoje a gente vai falar dele, né? Até pelo nosso pouquinho tempo. E por ser um mix de óleos, eu até trouxe aqui para falar para vocês, ó. Spruce, bergamota, juniper, mirra, arbovitae, nocota, time e o citronela. Você pensaria em fazer essa conexão em casa, Aline? Eu não pensaria. Jamais. É uma mistura, sim. Aí, se você juntaria o spruce, o juniper, o mirra, bergamota, arbovitae, nocota, time e o citronela. Assim, do nada, pensei em uma sinergia para me conectar melhor comigo mesma. Vou com essa sinergia. Não teria. Não teria. Eu teria coragem agora de olhar os ingredientes a partir do momento que eles foram, né, pensados. Aí eu até teria coragem, mas jamais viria uma mistura dessa para a gente pensar numa desintoxicação, né? O que a gente precisa libertar do nosso corpo ou do nosso emocional, a gente precisa tirar essa toxina da gente. Então a gente fala o detox está tão corriqueiro na nossa vida para tudo, né? Vamos fazer um detox de tudo. Detox nada mais é que isso, gente. É tirar essa toxina que está com a gente. E no emocional você tem, sim, possibilidade de fazer tirar essas toxinas, né? De pensamentos, de sentimentos, de libertar.
Então, quando a gente pensa no que é negativo, que não está nos deixando entender ou ser humildes, tem muitas pessoas, eu até acredito nisso e sei disso, que são muito humildes sem saber que são humildes, né? A gente tem pessoas muito... A gente não está falando mais uma vez de simplicidade e nem muito menos de valores sociais. A gente está falando de pessoas que têm essas atitudes positivas, muito positivas, tão naturalmente enraizadas, que ela nem precisa ser capaz de dizer que ela é humilde ou pensar que ela é humilde. Ela já é. Mas muitos de nós temos que buscar essa humildade. Isso tem muitas passagens bíblicas, né? Tem muitos pensamentos filosóficos. E isso a gente vem trazendo numa busca constante. Eu acho que nada melhor que o amadurecimento. Eu acho que enquanto se é jovem, enquanto você ainda está, né, muito imaturo, você não tem uma condição de discernimento ainda, de buscar, né, ser humilde. De repente, seu pai está te ensinando a ser naturalmente, os seus pais, a sua criação. Te ensina a ser uma pessoa humilde naturalmente. Mas a sua consciência, eu acho que a maioria das vezes, eu acredito que ela só venha com a maturidade, né? Como eu falei, quando eu entendia de humildade, eu entendia de simplicidade. Para mim era simplicidade. Isso vai chegando para a gente no momento certo, né? Quantas mães estão aqui com a gente hoje, quantos pais de repente, quantos filhos, e que a gente plante essa sementinha aí da humildade de cada um buscar, né? Temos, né, esse momento de despertar e o óleo pode ajudar isso aí. Porque às vezes está embutido dentro da nossa personalidade também, ainda tem isso, né? Além de toda a parte sentimental, emocional, a gente ainda tem a nossa personalidade. E isso é uma coisa que está muito enraizada ou muito guardada e nem nós nos damos conta, né? Como eu já fui arrogante, Josi. Como eu já fui, vamos dizer assim mesmo, nariz empinado, sabe? Achar que o ter poderia ser alguma coisa melhor para mim. E nunca eu tive esse pensamento como eu tenho depois, principalmente que eu fui mãe, né? Depois que a parte espiritual foi. Aí é o amadurecimento, mas que cada um buscar, eu acho que a gente pode ajudar com esse óleo a libertar algumas coisas que estão ali passando essa cortina na nossa frente, né? Eu acho assim, esse tema em específico, a gente muitas das vezes vai precisar desconstruir ele, remoldar, ressignificar essa palavra para que depois a gente consiga realmente ver. De repente você até já e achava que não se encaixava no conceito. Ou, de repente, arrumar mecanismos de fortalecer essa humildade, né? Exercitar essa humildade, porque realmente a gente tem muitas crenças limitantes com relação a essa palavra, né? Então, a gente às vezes conecta de forma equivocada e às vezes até não se sente assim digno de contar ou de contar algo, ficar feliz com o seu sucesso, vamos dizer assim, porque acha lá no conceito que se você ficar feliz com aquilo que você conquistou, com aquilo que você almejou tanto, é soberba ou é falta de humildade. Então você retrai aquele sentimento e não consegue vivenciar as experiências do contentamento, que também fazem parte do nosso equilíbrio, da nossa felicidade, do nosso bem-estar. Então, é importante que a gente, às vezes, desconstrua esses processos aí, esses significados que a gente tem, para que a gente também não comece a se punir, achando que a gente não pode se satisfazer, ficar feliz, contente com algo, porque isso já não me qualificará como humilde, né? Então, isso é bom a gente exercitar esse processo. E eu gosto muito de usar o Forgive na inalação. Depois você conta como que você faz.
E ele tem a corzinha verde. Ontem a gente falou, ontem, ó, segunda a gente falou do amarelo, né? E hoje a gente está falando da corzinha verde. Então é legal você utilizar no centro do peito, né? Colocar aqui na pontinha dos dedos, fazer esse processo aqui no meio, no cardíaco, fazendo essa massagem em você, inalando, falando palavras positivas sobre você mesmo, né? Criando essa conexão positiva sobre você, afirmações positivas sobre você e utilizar esse óleo como uma utilizar esse óleo como uma ponte entre você, o seu agora e o seu novo eu, que você está, nós todos estamos em construção diária. Então, é muito legal a gente utilizar os olhos como ponte, onde a gente quer chegar, aonde a gente quer evoluir, que expansão eu desejo ter para mim. Então, é muito interessante a gente utilizar os olhos como ponte. Estou aqui, quero ir para ali. Quero andar mais um pouquinho, expandir mais um pouquinho. Você já tem ele diluído, né? Já tenho. Quer dizer, toda a minha linha emocional eu já tenho ela diluída, prontinha, justamente por isso. Porque muitas vezes eu quero também usar ele como um perfume. Então, se aquele dia eu estou fazendo aquela vivência, eu tenho ele prontinho para fazer, né, aquele momento que seja que ou que eu vá usar como perfume, ou que eu vá fazer alguma meditação, ou que eu vá passar aqui na parte do coração, né, no peito, porque é um óleo que liberta sentimentos. Os nossos sentimentos estão muito presos ao nosso coronário, cardíaco. Então, ele estando aqui, presente nessa região, a gente sabe que a conexão pode ser muito maior, né? A linha direta, vamos dizer assim, com aquele sentimento, com aquele chakra, pode ser muito mais nítida, né? E eu gosto muito de usar ele, como muitos, né? No meu difusor pessoal. E aí ele fica realmente me acompanhando aquele dia inteiro, ou às vezes eu fico dias, porque ele também demora a sair. Ele é um óleo com boa fixação, né? A mirra e o arbovita, a gente sabe que tem essa parte que segura mais, né? Que deixa a fixação do perfume ali, do aroma. E ele, estando assim, é muito prático da gente usar nos pulsos. Eu gosto muito de usar nos pulsos. A gente só tem que ter cuidado porque ele tem a bergamota. Então, a exposição, né, aos raios ultravioleta, ao sol diretamente. Então, usa muito nessa parte aqui de pulso, mas se você também não for pegar sol. A Mila tá falando liberta sentimentos de raiva e culpa. Sim, liberta o perdão, é o óleo do perdão, né? Muitas coisas que estão guardadas dentro de nós precisam ser, né, perdoadas, porque quando você só perdoa da boca para fora, né, não valeu, não vale. Então, quando realmente a gente tem que libertar algo que está enraizado, ou que a gente não sabe, gente. Tem pessoas que fazem o uso de algum desses óleos, né? E o Forgive é um, assim, muito forte. Eu conheço uma pessoa, né? Até aqui tá sempre com a gente aqui. Ela tem uns depoimentos muito lindos sobre o Forgive, sobre o que ela conseguiu se libertar, né? Do peso que ela tinha nos ombros, né? Daquele fardo que ela tinha de uma vida inteira, e que ela não conseguia perdoar. Isso pesava para ela, né? E aí, mais uma vez, né, ela sendo humilde, ela pôde exercitar a humildade de reconhecer aquilo que era nocivo, de alguma maneira, ao seu sentimento, ao seu emocional, e que, no fundo, a gente sabe que chega no nosso físico, né? Ele reflete tudo aquilo, vem de um longo caminho interno até eles explodir na gente no nosso corpo, de alguma maneira, em alguma doença, algum mal-estar. E isso é impressionante, o depoimento dela. E a primeira vez que eu tive o contato com o Forgive, de não esquecer, foi realmente dizer que era o óleo do perdão. Porque ela fez essa menção, né, da vivência que ela teve, da libertação. E a libertação dela aconteceu, né, com o passar do tempo, realmente com a eliminação de sentimentos tóxicos.
e precisamos muito dele. A humildade, agora a gente chegou de repente numa concepção que vai ficar mais fácil de compreensão. O reconhecimento. Reconhecimento a gente exercita constantemente na falha do outro. A gente reconhece, é um holofote que brilha assim, ó. De longe a gente enxerga o defeito, de longe a gente vê aquela rachadura mínima, a gente já consegue ver. Mas essa autoanálise, o conhecimento sobre si mesmo, sobre o que você está fazendo, exercitar esse processo vai te dar maturidade, como você falou, uma expansão que de repente não necessariamente vai estar relacionada à idade, mas talvez à sua necessidade de autoconhecimento. Quem começou cedo uma busca de autoconhecimento, mais cedo vai expandir sua consciência, né? E a gente precisa fazer esse exercício de observar, analisar e digerir tudo isso, repelir tudo isso. Né? Certa vez eu ouvi que a mágoa, a raiva, elas vêm num cálice envenenado que só a gente bebe. O outro, o autor do nosso sentimento não está bebendo aquele cálice envenenado. Então, uma dica muito interessante, eu acredito que algumas pessoas aqui da fila já tenham. Se você ainda não tem, já coloca na sua lista de desejos, porque esses mixes que a da Terra faz, a gente não consegue replicar em casa, gente. A gente sabe os ingredientes, mas a gente não conhece ali a parte química da proporção, né? É patenteada deles. Então, a forma que a gente vai ter de ter esses óleos juntinhos, harmonicamente, causando todo esse efeito, sendo essa ponte para você, realmente utilizando ele já prontinho, assim. E fazer essa diluição ajuda a render bastante, né, Aline? Porque eles rende muito. E aí agora você também começa a falar daí, eu pensando daqui. E se a gente pensar que todos os ingredientes desse óleo, a bergamota, que pode ser um óleo, né, de alegria, de energia. Aí a gente tem o zimbro, que é o óleo que a gente... Vamos falar rasamente. A primeira palavra que vem o óleo do zimbro. É o óleo para o medo, para a gente tratar os nossos medos, cuidar dos nossos medos. Aí a gente tem a mirra, que a gente pode dizer que é a nossa mãe. É um óleo que acolhe, é um óleo de conexão materna, vamos dizer assim, né? Que ela tem um instintivo materno. O arbovita e o tomilho, que para mim são os repelentes. Então, olha só, né, a dinâmica rápida de você pensar nesse óleo como um todo e rasamente, né? Mas só da gente falar as principais palavras que, pelo menos, me lembra esse óleo, é uma conexão muito perfeita. E se eu tivesse realmente refletido antes de você me fazer aquela pergunta, se eu realmente pensaria nesses óleos, talvez agora eu pensasse. Depois da reflexão dessa. Agora ficou fácil. Eles já juntaram, já mostraram que funciona. Aí agora ficou fácil. E, gente, nós temos um auxiliar. Isso aqui é trabalho do meu periquitinho que picou aqui, né? Eu não estou vendo você tomar seu café. Eu já tomei 2 xícaras. Vocês viram? Aqui já tá quase acabando. Eu tô tomando toda hora um gole. Então, quando eu abaixo o rosto. Eu dou uma bicada. Quando você assume o microfone aí, eu dou uma bicada. Eu ainda não tomei a minha água. Olha aqui. Essa roda das emoções, gente. Isso aqui nos auxilia muito. E quando a gente pega aqui o Forgive, né? A gente pega a linha do Forgive, que a gente pode direcionar ele. Olha os sentimentos, vê se a gente tem aí, se faz algum sentido pra gente, né? Aflito, melancólico, envergonhado, irritado, amargurado, descontente. Então, também é um óleo que pode nos remeter, né, a esse tipo de emoção, de sentimento.
e que ele possa, né, acompanhar a gente assim num dia de pensamento positivo, de expectativa de mudança. Eu acho que a gente está tentando aqui trazer uma linha assim, de que um dia faz sentido com o outro, como se a gente estivesse subindo uma escada. Eu estou me sentindo muito bem, espero que vocês estejam gostando da continuidade que a gente está dando, né? De fazer um sentido um dia com o outro. Quem está nos acompanhando aí desde, né, do episódio 1, eu acho que está dando super certo. Hoje eu tomei o dia da Josi, eu falei, Josi, eu vi uma mensagem que tem tudo a ver, o que que você acha? Ela, então tá, hoje de amanhã você pode dar continuidade. Espero que a gente tenha conseguido alcançar vocês. Ai, olha, foi muito bom a gente falar sobre esse tema. E por mais que pareça, aí quando você lê a palheta, por mais que pareça que a gente está falando de outras coisas, né, outros sentimentos, na verdade a gente só vai reconhecer que isso tudo a gente consegue mudar dentro da gente e não lá fora no outro, né? Mudar todos esses sentimentos, o poder de mudar esses sentimentos está dentro da gente e não nas circunstâncias fora, porque as coisas que são fora, a gente não consegue dominar. A gente até tenta, mas a gente não consegue controlar tudo que vai acontecer em volta, a gente não consegue controlar o sentimento do outro. E, então, essa humildade para reconhecer que existe a possibilidade de você fazer essas escolhas, mudar e se conectar com você mesmo, expandir, liberar, desintoxicar, fazer essa leitura, né, da circunstância, vai ser muito interessante, tá bom? E então, quantas vezes, né, Josi, a gente não propõe isso, né, nos cuidados de aromaterapia? Vamos primeiro limpar, fazer uma faxina. Ali a gente acha muita coisa escondida embaixo do tapete e aí a gente deixa a casa limpa. Então, a gente sabe que o que chegar depois chega com um terreno estável, bom para aceitar o que a gente está indicando. Então, que a nossa semana aí, o nosso final da semana, né, seja de muita alegria, de muita reflexão, de novas possibilidades, de libertação e de muita humildade, né, Josi? Reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pontos a serem melhorados. Sim. Olha, amei nosso café hoje, Aline. Foi a ótimo. gente nem falou o que você tinha aí, né? Eu tô com bolinho. Eu falei que na minha correria eu só consegui torrada e café. Ah, mas tá ótimo, tá ótimo. Aqui o meu cafezinho já tá quase acabando. Eu já tomei 3 xícaras, gente. Olha, um ótimo dia. Um excelente dia para vocês. Quem tiver o Forgive já faz aí essa massagem no cardíaco, já faz a inalação. A gente nem falou, ele tem cheirinho de mato, tá, gente? Cheirinho de quê ali? De floresta. Herbal, assim, de plantinhas, né? Um beijo, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.